Olá, boa noite. Esperando a Bruna se conectar. Já vamos iniciar. Olá, boa noite, pessoal. Bem-vindos, bem-vindos. Oi, Mel, Aline. Bru, você tá aí? Vamos entrar. Esperando a Bruna entrar. Oi, Clau, boa noite. Olá, olá, pessoal. Esperando a Bruna entrar. Bruna, você tá aí? Fala, Bru, entrou. Que legal. Pera aí que eu vou te adicionar aqui então. Estão me ouvindo bem? Oi, Bru! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ai, coisa boa! Agora vamos nos enquadrar aqui para ficarmos lindas. Nossa, estamos de batom rosa. Que prazer te ter aqui. Muitos looks rosas nesse mês. É muito bom. Então, só para a gente começar se apresentando, então eu estou aqui hoje, né? Sou Grazi Rossato, CEO e founder da Via Flow. Estou aqui com a Bruna Serrano. A gente começou a conversar sobre Outubro Rosa, e eu disse, gente, a gente tem que pensar numa forma da gente entregar alguma coisa e não simplesmente falar sobre outubro e uma cor, né? Aí eu disse, poxa, vamos dar uma refletida sobre isso. Eu disse, aí eu conversei até com a Cláudia, que trabalha com a gente, eu disse, Cláudia, tu já olhou pro lado e já perguntou para tua amiga se ela fez o exame preventivo? Gente, o que, que a gente pode fazer? Aí, internamente, a gente começou a fazer várias ações, o nosso time fez um trabalho super legal, né, com as meninas da empresa, especialmente até, tem homens, né, fiquei sabendo até hoje que é muito raro, mas até homens podem ter esse tipo de problema também, e foi muito bacana o trabalho interno. Eu disse, vai para fora, para a sociedade, o que, que a gente pode fazer? Aí lembrei de ti, né? Então, só como é que a gente se conheceu e se conectou? Há muito tempo atrás, a gente acabou trabalhando juntas, fizemos um job, né? Como vocês da área dizem, né? Então a gente fez um job juntas, foi muito bacana. E eu comecei a seguir a Bru pelas redes sociais e tal. Quando eu vi, ela estava com câncer, que é uma palavra que dói tanto de falar. Fui E eu premiada. comecei a acompanhar e me comover com tudo isso, né? E aí, nesse meio tempo, eu disse, nossa, eu acompanhei a história, tudo, e lembrei tanto de ti. E aí, a minha preocupação passou a ser outra, né, para esse dia de hoje. Como abordar esse tema, né, com uma pessoa que sentiu na pele, que viveu tudo isso de uma forma com respeito, com sensibilidade. E já queria começar agradecendo aí por você estar aqui com a gente, né? Por compartilhar essa história. E se a gente conseguir fazer com que uma mulher sequer, né, que não fez o exame ainda faça, né? Se a gente conseguir ajudar alguma pessoa, para mim já valeu o dia, já valeu esse momento. Então eu queria começar super agradecendo, né, que você está aqui com a gente. Nossa, muito legal mesmo. Então eu tava super nervosa para entrar. Eu disse, já mudou esse Instagram? Será que vai funcionar esse negócio? Mas deu tudo certo. Então tô bem feliz. Bruninha, queria começar perguntando, né, quem era a Bruna? Né, eu acho que é a primeira pergunta, assim, quem você era antes de tudo isso acontecer? Ai, bonito. Bonito tudo isso, Grazi. Bonito a iniciativa da tua empresa, de cuidar das tuas mulheres, né? De ter esse olhar de que vamos estimular e motivar o autoexame. Não só o autoexame, né? Então, vou deixar esse recado, que as pessoas vá ao ginecologista, peçam os exames. Até eu ao longo desse mês eu fiz alguns eventos e tinha coisa que nem eu sabia, né? Mesmo tendo passado um ano e meio embaixo disso, e coisas
muito difíceis em relação a esses exames acontecem no mundo, né? A gente descobre que não tem nem mamografia suficiente para as mulheres em estado de vulnerabilidade social. Quanto isso é triste, eu fiquei sabendo ontem numa live com a doutora Betina. Então, assim, que legal tu poder estimular isso para tua equipe e estar proporcionando um papo para quem não sabe, né, os motivos do Outubro Rosa existir, que é a prevenção do câncer de mama, que é a única cura possível, né? Que é descobrir no início essa doença, é muito legal. Então, eu que agradeço por estar aqui, por estar participando de uma iniciativa tão bacana. Sobre a Bruna anterior era muito viver o hoje e seja o que Deus quiser. Eu não tinha muita preocupação com amanhã, eu trabalhava muito, 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 eu tinha muitos focos e, na verdade, não era muito bem direcionado, tá? Então, assim, eu vivia muito hoje, não pensava, assim, em futuro e tudo mais. E eu tinha uma autossuficiência muito forte de achar que se tivesse problemas eu resolveria. Que se acontecesse qualquer coisa, eu ia dar um jeito. Só que ninguém está preparado para um problema como esse, né? Então, o que vai te parar na vida? Né? O que tu vai te dizer assim? Não, tu não é assim a vida. Calma. Não é assim que tu vai resolver a hora que aparecer o problema, tu não consegue tudo, não é, tu define. Eu sempre achava que, eu tenho uma meta, eu tenho um objetivo e eu vou fazer tudo para alcançar e os problemas que vierem pelo caminho eu vou ir resolvendo, mas eu tinha o meu objetivo. Seja de trabalho, seja de vida, seja em qualquer coisa, né? Que a gente é muito materialista, né? A gente quer alcançar coisas para o nosso ego, quer ter, né? Eu era muito essa pessoa. E o câncer me mostrou que não, que a gente não consegue ser essa pessoa autossuficiente, a gente precisa do outro, a gente precisa dizer que precisa de amor, a gente tem um outro olhar, que às vezes a gente precisa de um colo. Isso recentemente aconteceu uma situação comigo que eu estava muito triste com uma situação que ocorreu e normalmente eu ia fazer algo para eu esquecer daquilo. E eu disse, não, eu preciso sofrer o que eu tô sentindo, tá doendo. E eu preciso de colo, mas não é qualquer colo. Eu queria o colo específico daquele momento. E eu busquei esse colo. Porque eu tive essa experiência de saber que as pessoas também te acolhem. Não é errado, entende? Dizer que ama, não é errado pedir carinho. E às vezes ser frágil, por que não? Né? Então, essa foi minha grande mudança, Grazi. Eu ser uma pessoa que achava que sozinha eu conseguiria muitas coisas e o câncer me mostrou que nada a gente consegue sozinho, né? Eu sempre fui uma pessoa, tu sabe que eu sou assim, garota do trabalho, pensava em equipe, pensava, né, no todo, mas para trabalhar, né? Mas na minha vida pessoal era muito eu por mim mesma. E ainda tenho isso, né? Eu vi ontem uma história muito sensível de uma mulher que passou pelo câncer de mama 2 vezes e contou com a ajuda de quantas pessoas ela teve. E mesmo assim, às vezes a gente ainda precisa mais quando não tá doente e não tem câncer para te ajudar, né? Porque às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente precisa de apoio. E eu digo, não tenho câncer para te ajudar, que é pesado, né? Falar a palavra câncer, que nem tu falou. Mas é muito mais fácil as pessoas se aproximarem de ti sabendo que tu tá vulnerável, frágil para te ajudar, do que quando tu não transparece isso. Então é um papo muito emocional que eu acabei trazendo, né? Eu acho que por isso que as pessoas acabaram conhecendo a minha história, porque eu comecei a compartilhar esses sentimentos que eu fazia analogias com a vida real, assim, né? Tipo, digo real porque eu acho que quando tu tá doente não é o teu normal, né? Então eu ficava comparando o tempo inteiro, tá? Mas eu tenho que me cuidar, tenho que me preocupar com a minha saúde porque eu tô com câncer, tá? Mas todo mundo tem. Enfim. E esse é o meu comparativo. Não, eu acho que é bem bacana a gente falar sobre essa palavra. Eu acho que às vezes a gente, eu não vou falar sobre sexo, é difícil de falar, câncer é difícil de falar, e mês que vem a gente tem próstata, também são assuntos às vezes, mas a gente tem que falar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, né? E acho que uma coisa importante a gente falar aqui
a tua idade quando você descobriu o diagnóstico, porque às vezes acontece muito de, depois dos 40, né, a gente não precisa dar bola para isso, a gente é tão jovem, a gente é invencível, né, não vai acontecer nada comigo. Então acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre essa questão de idade, né? Que idade você tinha quando você recebeu esse diagnóstico? 35. Eu tinha 35 anos, realmente não tinham me pedido mamografia ainda no consultório. Eu sempre faço revisões anuais. Eu cheguei a fazer, olha, uma outra coisa importante. Eu cheguei a fazer uma eco mamária porque eu pedi para minha médica. Eu disse, doutora, eu sou a pessoa que vai sempre achando que pode ter alguma coisa, assim, meio hipocondríaca. E aí eu disse, vamos fazer uma eco mamária? Que nunca fizemos nada, né? Já tenho 30 e poucos. E aí ela disse, vamos. Fizemos e realmente não tinha nada em janeiro. Que eu sempre, quando viro o ano, ali entre janeiro e março, é quando eu me coloco nesse momento de médicos, né? De fazer revisão. Principalmente na gineco, que a gente tem que fazer. E não tinha em janeiro. E meu diagnóstico foi em novembro. Então, para te ver como pode ser avassalador na tua vida. O tempo que eu fosse descobrir que eu ia levar ia ser mais de um ano depois se eu fosse levar esse tempo, mais 2 meses, por exemplo, para descobrir. Né? O meu caso foi um pouco mais específico, que eu descobri numa cirurgia plástica. Porque eu tinha as mamas muito grandes e meu sonho era tirar. E já fiz umas lipinhos ali, né? Porque a gente não é obrigada. E aí... Não pertencia ao corpo. mesmo, né? E aí eu fui fazer isso e saiu um in situ da minha mama esquerda. O in situ, ele é o início de um tumor. Não chega a ser ainda. Falando a grosso modo, né? Tem nomes técnicos para isso. Não sou médica, mas... E aí, esse que foi o susto. Que, meu Deus, que horror, tem um in situ. Nossa, o que se faz? Aí eu fui na mastologista. E a mastologista que me disse isso, que... Ai, calma, vamos fazer os exames. Que aí é exame, até tu descobrir tudo, né? É uma etapa em cima de etapa. E aí eu descobri um outro tipo de tumor na direita. De nódulos, né? Porque a forma bonita da gente falar é nódulos. Então, descobri um nódulo na esquerda. Mas é importante também isso, né, Bru? Falar sobre assuntos técnicos sem ser. A gente vive isso também na tecnologia, né? Como é que eu vou falar de uma forma que as pessoas entendam? Então, eu acho que não precisa aqui usar exatamente o nome técnico, né? Mas eu acho que essa... Até porque eu também não sou médica, não sou dessa área. Eu acho que aqui a ideia é a gente deixar essa mensagem justamente da questão, assim, de como as coisas aconteceram e o mais importante, isso tudo partiu de ti, né? Às vezes o médico não dá a solicitação, a gente tem que, me dá essa solicitação, né? Eu quero dar uma olhada em como as coisas estão, né? E às vezes até a gente sentir o nosso corpo e perceber, putz, acho que tá na hora disso, né? Às vezes chegam uns cliquezinhos assim, que a gente não sabe, né, de onde é que vem, mas é importante fazer esse check, né? Só que é muito importante, e eu brinco, né? Se a gente for todo mundo fazer o exame de toque sempre, óbvio que se for um nódulo muito específico, mais durinho, uma bolinha, tu vai sentir. Mas existem coisas que tu não consegue sentir e às vezes a gente fica na dúvida, né? 2 meses antes da cirurgia, em setembro, eu senti o nódulo da direita, que foi o que me deu mais problema e que eu tive que fazer todo o tratamento que eu fiz. Senti mesmo, deitada assim. E eu pensei, olha o que é ignorância. Pensei assim, daqui a 2 meses eu vou ter que ir para o hospital mesmo. Vou ter que fazer exame mesmo. Se tiver que fazer alguma coisa, vou fazer lá já. E tirei da cabeça e foquei na meu checklist do dia, né? Mas eu sei que eu senti, né? Durante um tempo, eu até me culpei, não quis falar, a gente fica meio incomodado com a situação. Tipo, meio administrou o problema por omissão. Isso. Vou fazer de conta que não tá acontecendo isso comigo. Faz de conta que não tá acontecendo, é melhor do que eu ter que mexer nesse negócio. Amém, Grazi. Administrar por omissão. Até devia ter usado isso no termo que eu falei, porque eu vejo muitas mulheres que passam por isso. Tem gente que não vai porque tem medo de ter. Tem gente que vai, o médico pede uma biópsia e tem medo de fazer biópsia. Eu não sei porque o nosso estado, as mulheres, é onde tem mais, né, casos. Por exemplo, ontem a doutora falou, eu fiquei abismada, né? Que aqui tem mais do que na Bahia, por exemplo. E as mulheres... Quando ela fala estado, gente, tem gente de outros lugares. A Bruna tá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu tô em São Paulo. Importante, gente. Mas tá tudo bem.
Então, O nosso estado é são o pessoal saber, né? realidades diferentes e as mulheres têm, às vezes, barreiras para fazer os exames, porque eu não entendo. Aí é pessoal e emocional de cada um, né? Tipo, não vou fazer porque talvez eu tenha. Gente, se tu não fizer e tu tiver cada vez mais longe, pior vai ser o teu tratamento, né? Quanto antes tu souber, tu tem chance de 95% de cura, né? Quando tu descobrir como é esse tumor, quem vai deixando, pior vai ser. Então, o Outubro Rosa existe para isso. Vamos se cuidar, vamos fazer o exame do toque, vamos manter os exames anuais, vamos ter esse autocuidado, sabe? É esse o objetivo, ter a prevenção, porque eu não tinha, por exemplo, ele não é detectado, por exemplo, no exame de sangue. Eu disse, mas eu fiz exame de sangue. Mas não vai sair no exame de sangue que tu tem um nódulo, né? Que é, enfim. Então, naquele momento em si, de entender todo esse processo de diagnóstico, de ser jovem, eu acho que é ruim para qualquer idade, sabe, Grazi? O, Só que o autocuidado que tu tem contigo, ele, sendo mais velha, inclusive nós mulheres vivemos mais porque nos cuidamos mais, né? Mas ele é ruim em qualquer idade. E se tu não te cuida jovem, tu não vai ser uma senhora que vai te cuidar velha, a não ser que tu tenha outras comorbidades, né? Então, o ideal é se cuidar sempre. Eu conheci meninas com 21, com 25, e tá aumentando os casos em pessoas mais jovens. Não sei porquê, não existe ainda pesquisas que falam sobre isso, mas deve existir um motivo, não tem uma razão científica, né? Eles falam em obesidade, em sedentarismo, que são coisas que acabam afetando vários tipos de câncer e vários tipos de doenças também, né? Então, Eu conversei com uma médica, Bru, e ela falou assim, ela disse, Grazi, a questão psicológica é já comprovado, e ela me falou, eu não sei exatamente, né, o estudo, né, relacionado a isso, mas ela falou assim, é comprovado que a questão psicológica, então a angústia, o ódio, coisas maltratadas acabam canalizando no nosso corpo. com certeza. Então, acho que essa questão né, da pandemia e todas as coisas que estão acontecendo, de alguma forma a gente percebe o nosso corpo falando e respondendo a tudo isso. Então, é importante também aqui a gente trazer essa preocupação com relação a trabalhar a cabeça, né? Eu acho que a mente também pode ajudar a refletir em tudo isso, né? Mas assim, Bruce, só para entender, então, em termos de etapa, você teve o diagnóstico, né, você teve uma suspeita, você meio que fez que não estava nada acontecendo, aí você foi na médica, ainda você solicitou esse exame, e aí, né, como é que foi a confirmação, família, tua cabeça, como é que tudo isso, né, funcionou para ti, né? Ai, Grazi, eu acho que tudo na vida da gente tem a ver como a gente reage em qualquer situação difícil, conforme a tua história. Então, eu já era uma pessoa que, quando eu tinha um problema, voltando à autossuficiência, eu trazia para mim e pensava como eu vou resolver. Eu fiz todos os exames inicialmente, a minha mãe começou a ir nos exames comigo, mas o dia que eu fui para saber mesmo o que ia acontecer, eu fui sozinha, né? Então, eu já tinha essa conversa. Por opção? Por opção. Por Por opção. opção. E eu já tinha essa conversa com a minha médica de dizer o que pior pode acontecer. O pior que pode acontecer nesse caso é tu ter que fazer quimioterapia. Quimioterapia qual? Aquela que a gente fica careca, que é a primeira coisa que a gente pensa, né? E ela disse, ok. Mas cura, não vou morrer, né? E ela disse, calma, Bruna, vamos trabalhar. Tem milhões, né, de tratamentos, de coisas que a gente pode fazer. Claro que não, calma. Existem muitos processos em relação a isso. Cada caso é um caso, cada corpo é um corpo, cada mente é uma mente. Beleza. Voltei para casa, não contei para ninguém. Era um final de semana, era uma quarta-feira. Na quinta-feira eu tinha um trabalho longo, era uma festa de final de ano da empresa que eu trabalhava. E eu que estava organizando, então eu tinha que estar plena, linda, maravilhosa para receber as pessoas. No dia que eu sabia que eu tinha que fazer quimioterapia. E aí eu disse, não é a hora. Eu liguei para minha irmã e disse, vem aqui que eu preciso conversar contigo. Porque a gente tem que pensar nas pessoas que mais amam a gente no mundo, que são os nossos pais, né? Como que eu vou contar para os meus pais
que eu vou ter que fazer quimioterapia, sendo que os meus pais perderam seus pais para câncer, sabe? Então, eles têm uma relação. Então, tu tinha um Eles... histórico familiar já pré-estabelecido. Mas não do câncer de mama, né? Foi outros tipos de câncer e Sim. não se relacionam com a minha doença, entre aspas, tá? Mas aí eles tinham uma relação, essa relação antiga que a gente estava falando, que o câncer é a pior coisa que existe no mundo, que a pessoa vai ter e vai morrer. Então, os meus avós tinham morrido de câncer do lado do meu pai, um porque era tabagista, o outro foi um câncer raro, e o meu outro avô também por parte de mãe. Então, eles já tinham sofrido uma grande perda e já tinham essa, digamos assim, essa barreira com essa palavra câncer, né? E como é que eu ia dizer, mãe, eu vou ter que passar por aquilo tudo que o vô passou. Meu avô morava na minha casa quando ele foi morar na minha casa, por causa disso ele morava em outra cidade. Uhum. E ele veio para Porto Alegre para morar na minha casa. Então, a gente acompanhou esse processo. Então, as memórias que ficam para uma filha, eu me colocava muito no lugar dela para um filho, né? E aí eu chamei a minha irmã e disse, olha, só existe uma pessoa no mundo que vai me entender. É tu. E como que a gente vai fazer para contar isso pros nossos pais? Enfim. E aí a gente é muito unida. E aí ali a gente desenvolveu um plano, eu e ela, para contar, enfim. E aí eu fui trabalhar no outro dia normalmente, como se nada estivesse acontecendo. E na sexta-feira eu contei para os meus pais e seguimos a vida, né? Deu tudo, foi óbvio, impactante, foi muito difícil. Para mim foi a pior parte, né? Ter que contar. E depois a gente respira fundo, já só sofreu uns 2 dias, que deu para dizer assim, que momento triste, né? E aí aí é que eu te falo da história de cada um. Eu podia ter escolhido, né, me deprimir, ficar arrasada, e eu disse, não, é um problema e eu vou resolver. Como que se resolve? Né? Tem que fazer Bru, terapia. eu vi que você acabou colocando muita coisa em rede social, Muito. né? Você compartilhou praticamente toda a tua história, trouxe várias questões aí com relação ao tratamento, compartilhou, chorou, né? Trouxe todas assim a tua luta. Eu vi muita gente te apoiando, eu vi muita gente se conectando contigo. Eu me solidarizei, eu ficava acompanhando, chegava a ficar mal as coisas que tu escrevia. Isso te ajudou? Isso foi uma forma? Como é que foi essa questão assim de compartilhar essa história? Te fez bem? Me conta um pouquinho da questão de rede social, porque às vezes a gente coloca, né? Tem uma. E você que trabalha com marketing sabe disso, né? Colocar só aquela vida que a gente sabe que é mais tranquila, né? O que realmente a gente vive, a gente não coloca. E se expor é algo difícil, né? Então, me conta um pouquinho sobre essa quebra, porque está muito relacionado até com a tua profissão, né? Foi muito, muito forte. Eu sou uma pessoa muito sociável. E eu sabia que o câncer ia me tirar um pouco da minha sociabilidade de poder sair, estar com as pessoas que eu gostava. E na época da pandemia, então nem se fala. E eu sentia muita falta dessa troca. E eu sempre gostei, né, de escrever. Só que existe esse lance do posicionamento, né, nas redes. Como que tu te coloca, tu te expõe para as pessoas. Até uma menina escreveu que vulnerabilidade não era fragilidade, né? Então, e te Exatamente. coloca num momento frágil. E o que eu menos queria era que as pessoas me vissem frágil, né? E então, o que que eu fiz? Eu quis mostrar, e essa foi a forma que me ajudou a passar por todo o processo, que o tratamento de câncer, assim como a vida da gente, é uma coisa muito difícil. E que a gente tem que escolher a forma de lidar com ela. E eu poderia escolher me fechar, me esconder, né? E não contar para ninguém. E passar por aquilo sozinha com os meus. Ou eu poderia compartilhar com outras pessoas para contar um pouco do que eu estava sentindo, para ver se eu poderia ajudar outras pessoas a passarem por aquilo. Muitas pessoas me perguntaram por que eu não procurei um projeto, né, para eu interagir com mulheres que passavam por a mesma coisa. Era tudo que eu não queria, né? Porque eu queria exatamente me sentir, não queria me sentir uma vítima. Eu não queria que fosse não queria a fragilidade como, meu Deus, ó céu, se estou à beira da morte. Era muito pelo contrário. Olha aqui, eu tô forte, eu tô trabalhando, eu tô seguindo a minha vida, eu tô indo no boteco, eu tô indo comprar uma peruca pra ficar gata, gostei, fiquei mais sexy, careca, entendeu? E ia ter dias que ia ser ruim, porque te falam isso. E eu quis mostrar que tinha dias ruins mesmo. E que a vida da gente é assim também. Tem dias ruins. É óbvio que eu não vou
no dia que eu estiver triste, chegar na rede social, o que muita blogueira faz, e eu entendo, às vezes é verdadeiro, às vezes não, de contar, ah, foi horrível, aconteceu isso, né? E naquele momento eu achei que eu precisava daquele amor, de alguma maneira. Eu poderia chegar nas pessoas que não podiam estar perto de mim pelas redes. E foi assim que eu fiz. E eu só fiz, Grazi, quando eu tinha vontade. Às vezes eu postava todos os dias, às vezes não. Então eu postava conforme eu sentia ou conforme eu conversava com alguém, me vinha um insight, as dificuldades, né, que eu fui passando e comparando com a vida de antes, que é isso que tu perguntou, né? Com a vida de antes, como que era. Então, eu sentia isso e agora não faz o menor sentido sentir isso, porque nessa condição que eu tô, é futilidade, é bobagem, sabe? Ou esse probleminha que eu achava tão grande, agora é nada. Então, a gente acaba dando dimensões para problemas pequenos, enormes na vida da gente. E uma coisa que eu aprendi foi diminuir eles. E até eu tenho que cuidar agora, porque a minha empatia com as pessoas fica meio baixa, assim. Porque aí a pessoa vem me contar um problema e eu olho, Tu veio falar isso com tá super. sofrendo. Isso não é problema. Eu Exato. costumo dizer que problema de verdade é doença, o resto a gente dá um jeito, né? Mas E cada um sofre de um jeito, sabe? Então a gente jeito. tem que cuidar, porque senão realmente tu fica assim meio, digamos, mais dura, né? Porque, tipo, tu já passou por coisa que tu acha pior, mas de repente com aquela pessoa não é, sabe? Aquela pessoa não é. Então É. eu aprendi isso também. Bru, eu queria te perguntar um pouquinho sobre a questão. Tu é uma pessoa vaidosa, linda, né? Cílios, unha, nossa, corpão. E a vaidade, né? Porque acho que isso é uma coisa, peruca, te vi careca. Como é que foi tudo isso, assim, com relação a se aceitar nesse novo formato, com essa transformação que acontece de uma forma tão, vou dizer, agressiva, né? Porque coloca um monte de coisa dentro da gente. Como é que foi isso? Como é que foi trabalhar e manter essa autoestima sempre, né, para cima, para conseguir ter uma mente boa para um tratamento dentro das tuas possibilidades o mais leve possível, né? Não mantive, não foi assim tão fácil. Aparentemente, na verdade, era a parte mais difícil para mim, sem sombra de dúvidas, porque o câncer é uma doença, tu falou uma boa expressão agressiva, mas eu acho que ela não é nada discreta, né? Então, vários tipos de doenças tu pode ter e não contar para ninguém. Mas o câncer tá escrito na tua cara que tu tem, né? Tu fica com a cara dele, até quem não perde o cabelo fica, né? Porque te debilita muito. Então, para mim, perder o cabelo foi na primeira semana ok, na segunda já foi muito difícil, na terceira eu já não conseguia me olhar direito no espelho. E eu começava a me procurar quando eu me olhava, sabe? Então eu comecei a tentar achar acessórios, né? Quando eu fui raspar o cabelo, eu já fui num lugar que eu já saísse de peruca, porque eu não sabia as minhas reações, então eu tava tentando ser o mais equilibrada possível, de dizer assim, vai que eu tenho um surto, fique bem louca, que eu vou ficar careca, então já deixa a peruca lá reservada. Porque foi ok, sabe? Eu fui encontrar minhas amigas depois, que era um momento sempre muito agradável e muito feliz. E elas também me deram um espaço para eu fazer o que eu quisesse. E aí chegou, já estava sentada na piscina com elas, careca mesmo, sem me preocupar. Porque a gente tem aceitação. Então também tem esse lado emocional da história, que é a gente ser aceita. E que o câncer acabou me mostrando isso, talvez. Né? Que eu já era aceita, eu já tinha esse amor das pessoas e não sabia. Né? Então, o estar careca e se tu não te sente aceito, é pior, eu acho. Então, acho que isso me ajudou. As unhas tirar foi bem ruim. O cabelo, meu Deus, imagina, o cabelo na cintura, foi tudo muito difícil, assim. E eu só pensava assim, eu acho que eu passei, de verdade, tá? Uns 4 meses olhando os implantes de cabelo, os próteses, não sei o que, se devia colocar, se não devia, fornecedor em São Paulo, o que eu ia fazer, assim que eu pudesse fazer isso de novo, sabe? E aos poucos as coisas foram voltando e eu fui entendendo que era um processo. Uma amiga que teve falou: Bruna, chega uma hora que a gente acaba se aceitando, né? Que tipo, é uma coisa
que não tem como, tu vai voltar ou não vai voltar. Tem gente que não volta, que tem alopecia e tem outros problemas. Então eu tinha que entender como o meu corpo ia reagir. Por exemplo, os cílios, eu mal tinha saído, porque eu não cheguei a perder todos, tá? Cílios, o meu tratamento acabou 6 de maio e em 20 e poucos de junho eu já tava de cílios, né? Então, porque eram coisas que me faziam bem e eu comecei a buscar coisas que me faziam bem. O enxume, eu senti muita dor no corpo. Eu fiquei com dor no corpo por 7 meses depois, 8 da quimio. Dor, assim. Mas eu fingia costume, que tava tudo certo, sabe? Eu não dizia que tava ruim. Matava, tinha dificuldade para pegar uma cadeta no chão, mas tava aqui sorrindo. Mas, porque se a gente dá o volume da coisa pro que é, piora, né? Então eu comecei a entender isso e a me controlar. E a imagem foi mais difícil porque eu não me encontrava, Graça. Eu não havia Cristo. Tanto que meu cabelo tinha crescido, isso aqui eu já tava botando ali, fiz coitada da Roberta, lá, a menina que dos meus cabelos, que é uma amiga muito querida, que eu disse, Roberta, não sei o que tu vai fazer, mas precisa puxar as loiras aqui, ó, era um toquinho. Porque eu precisava me enxergar, sabe? E levou 1 ano esse processo. Pois então, acho que tu está falando aí a questão de tempo, né? Quanto tempo tudo isso, né, do diagnóstico até todo esse processo, fala um pouquinho assim de macroetapas, descobri, né, passei pelos exames, veio o diagnóstico, quanto tempo tudo isso durou, assim, até para a gente, né, ter um pouco de visão sobre isso, né? Foi 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 3 meses foi. 1 ano e 3 meses. O, Foi em novembro o diagnóstico, levou 1 mês até descobrir o que ia ser por exames, né? O que ia ser o tratamento, como que ia ser, de que jeito que eu ia fazer, que hospital eu ia ser, porque não é uma equipe, não é só um mastologista, tem um oncologista, tem todo um processo, né? A medicação que tu vai tomar. Eu tive que fazer um medicamento que é o Zoladex para proteger o meu sistema reprodutor, onde eu entro no menopausa, para, se eu quisesse ter ser mãe no futuro, poder, né? Então, isso também foi bem assustador ter menopausa cedo. Um horror. Já sei como será no futuro. Então, isso foi 1 mês, né? Que é digamos que um preparo, assim, para tudo. E aí eu comecei, foi bem na primeira semana do ano, inclusive, e fiz durante 5 meses o tratamento de quimioterapia, que aí foi 21 em 21 dias, semana sim, semana não no início, depois 21 em 21. Era para ter sido 16 semanas, mas eu acabei, porque era a época da pandemia, tinha um outro medicamento que era a mesma coisa, só que era uma dose um pouquinho maior, em menos etapas. Eu pedi para trocar, porque eu ia me sentir mais confortável não ir tanto ao hospital, né? E aí eu acabei trocando, e aí ganhei 1 semana de tratamento, aí reduziu um pedaço, então acabei em maio. Em junho, 1 mês depois que tu acaba a quimioterapia, eu poderia fazer a minha cirurgia. Eu fiz a mastectomia, retirei as 2 mamas. E aí eu fiquei 1 mês em recuperação em casa. Só que de março até o fevereiro de 2021, eu fiquei tomando um medicamento que é o Herceptin, o nome comercial, que ele não tem muitos efeitos colaterais. O único que eu identificava em mim era o inchaço, assim, eu me sentia muito inchada mesmo. Mas esse eu fiquei tomando durante 1 ano. Esse foi o mais longo, então que eu ia de 21 em 21 dias no hospital tomar na veia. Então, enfim, esses foram os Sim. processos. E Bruto pegou a pandemia, né, praticamente aí também, e tem essa questão aí do Covid, enfim, como é que foi ir para o hospital, né? O que tu conseguiu fazer dentro desse meio tempo, assim, como é que foi essas indas e vindas de hospital? Foi louco. Com a pandemia e também não poder ver os amigos, né? Passando por uma doença tão difícil quanto essa, não poder ver as pessoas. Assim, eu moro sozinha, né? Então, as pessoas dizem, tu não queria que a tua mãe ficasse perto. Eu disse pra minha mãe, fica comigo quando eu fizer a cirurgia, porque realmente eu não vou poder fazer nada. De resto, só nos pós das químios. Eu não quero que a minha vida mude, né? E assim eu fui. Eu trabalhei até março, início de março, e aí quando começou a função da pandemia, eu parei, eu comecei a trabalhar de home office. E aí eu parei de receber visitas, né? E aí real, a minha mãe deixava as coisas do supermercado na frente, aquela função toda que todo mundo, a gente não sabia o que era o vírus,
Não sabia, só sabia que podia, pessoas que tivessem comorbidades poderiam matar, então eu fiquei com muito medo. Então, naquele período ali, eu fiquei em casa e eu tinha uma, duas, três químios nesse período para fazer. A primeira, eu não tive nenhuma reação, então foi ótimo, não foi sofrido, né? Então, fiquei sozinha de boas. E eu ocupava muito bem meu tempo, né? Eu acho que eu virei o Netflix de tantas séries que eu vi, dancei, vi live, fazia call com os meus amigos. Eu tava sempre inventando o que fazer. Meditei, fiz ciclo de meditação, enfim, eu gastava meu tempo para não pensar nisso. E depois eu tive duas químios. A última químio, que foi que eu já estava bem, que é quando é gradativo, assim, o teu estágio do corpo e, digamos assim, não sei te explicar, parece que tu vai reduzindo, assim, sabe? Na última quimio era que eu tinha mais medo, né? Então eu tinha que chegar, porque o que acontece? Se a tua imunidade está baixa, tu não pode fazer a próxima quimio. Então eu tava muito preocupada com isso, de não conseguir fazer. Então eu comia tudo direitinho, eu fazia tudo direitinho. Eu tinha um plano na minha cabeça, aquilo, eu queria resolver o problema. Então eu não podia errar, sabe? Então eu tinha medo que o hospital fechasse, eu tinha medo que o hospital não atendesse os casos, eu tinha medo que os tratamentos fossem postergados. Não aconteceu. O hospital atendia só os casos de câncer, então a gente ia ser atendido na hora. Tudo, as pessoas, no caso a minha mãe não pôde me acompanhar em nada. Ela me deixava na frente do hospital, eu entrava sozinha, saía sozinha, porque não podia entrar. Sim, porque não podia entrar com acompanhante, né? Aí tinha todos os protocolos de Covid, então a gente ia assim, parecia um astronauta pro hospital. Então era muito cuidado. Então eu passei por essas três químio, acho, ou até hoje eu digo que eu acho que eu estou mais cuidadoso do que o resto da sociedade, né, em relação aos cuidados sanitários por causa do Covid. Isso aconteceu também nesse período. Foi muito mais um caso de ansiedade, que eu tinha medo do hospital não funcionar e de pegar, óbvio, né? E ver as pessoas em Não chegou a pegar? Não peguei. Não peguei nem depois, nada. Ai. Estamos firmes. Também, igualmente, coisa boa. Estamos saindo vivos dessa, né? Aqui Que sempre. coisa boa. E, Bru, existe todo eu vi assim, um monte de comunidade, de ONG, né? Até te mandei uma, né, que eu recebi hoje sobre essa questão. Você deve ter entrado num universo que nem assim, quando a gente tem um filho, né? Eu nunca tinha observado um monte de coisa. Depois que eu engravidei, eu comecei a ver um monte de, né, de comunidades, lojas, né? Enfim, tudo assim relacionado a esse tema. Então, o que você poderia compartilhar assim com relação a isso, assim, né? Que ONGs, que grupos, que tu sentiu realmente apoio, que não seja aquele grupo assim, né, que te levava para baixo, né? Porque como a gente tá, eu também uma época eu passei por algumas situações ali relacionadas à gravidez, né, que eu tive muita dificuldade, e eu vi, nossa, tem grupos aqui que se eu ficar nesses grupos aqui, eu não vou conseguir sair dessa, né? Então eu saí, não quero mais ver sobre isso, e comecei a olhar pautas positivas. Então eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, assim, né, sobre os grupos que existem, sobre que tipo de apoio você conseguiu, além, né, do apoio, obviamente, médico, hospitalar, que eu imagino que tenha sido incrível, né? Não, tive um bom apoio nisso e não procurei, né? Então, como posso te dizer sobre os projetos? Eu, até eu escrevi isso recentemente. Antes de eu ser diagnosticada, uns 2 meses antes, eu tinha feito um projeto de Outubro Rosa, que eu tinha entrado em contato com o Imama para ajudar algumas pacientes, né, a fazerem reconstrução da mama e tudo mais. E a gente precisaria de. Alguém está perguntando se eu fiz terapia, alguma De método alternativa. alternativo, eu vou lançar essa depois. Falaremos depois disso. Mas naquele momento eu não procurei os projetos, justamente porque eu tinha esse posicionamento, inclusive dentro do hospital, eu evitava falar com as pessoas sobre. E eu decidi, muitas pessoas me mandaram, eu decidi conversar com pacientes, né? De alguns lugares, algumas pessoas, algumas que me procuraram por causa da rede social também. Eu troquei muito com as pessoas sobre isso. Algumas que já participavam de alguns projetos. Acho que são de suma importância, sem fim, assim, esse apoio, principalmente por causa de judicialização, para ajudar quem precisa de medicamento que o plano não cobre, o SUS não entrega. Também tem todo um outro olhar de aluguel de peruca. A peruca é caríssima, gente. O olho da cara uma peruca. Não sai por menos de R$ 1.500. Então, se a pessoa não tem condições de bancar,
Então, graças a Deus, eu tive essa estrutura de bancar coisas, né? Porque eu trabalhava, afinal de contas. Mas tem este olhar que a gente tem que ter também de apoio e que tem que existir esse apoio. O apoio vem nessas ONGs, para quem realmente precisa. Então, eu fugi um pouco desse apoio, passei a me envolver mais depois, de olhar algumas pessoas que são envolvidas, mas até hoje eu não, como eu posso te dizer assim, eu não consigo ainda me ter essa afinidade ao ponto de ser, por exemplo, voluntária numa ONG, né? Eu até estou estudando para ser voluntária em outra ONG, mas não só direcionada para o câncer de mama, porque eu acho que dentro desse contexto eu descobri muitas outras, digamos, dificuldades que os seres humanos têm, que é essa parte mais depressiva, mais dificuldade de lidar com os problemas. E muitas pessoas contaram essas histórias para mim, pessoas que eu conhecia, eu era amigo de amigo, enfim, e eram coisas assim assustadoras do meu ponto de vista, histórias muito piores do que as minhas, no meu ponto de vista, aquilo que eu falei, né? Às vezes para o outro não é. Sim, depende do olhar É, da lente de cada e um. as pessoas lidavam de uma forma que tu nem imaginava que a pessoa estava passando por aquilo, sabe? O quanto foi difícil, o quanto foi solitário, o quanto era importante conversar sobre isso, sabe? Então, esse olhar do projeto eu acho fundamental para quem precisa desse apoio. Eu não me senti apta a precisar. Talvez se fosse hoje, talvez eu iria procurar, né? Num pós, né? Um pós-tratamento. Até ontem eu olhei os serviços jurídicos de uma ONG e eu disse, fiquei interessada em conversar com essa advogada, sabe? Mas em relação a ser ex-paciente, né? Mas são muitas coisas e muitos serviços que eles oferecem. Acho que todas são válidas, Grazi. Legal. Eu estou colocando aqui até, me encaminharam hoje até o nosso time aí de People interno encaminhou. Eu achei incrível o projeto, mamasdoamor.org.br. Depois dei uma olhadinha ali, eu acho que a gente começa a descobrir várias iniciativas, né, de problemas difíceis que viram força, viram inspiração, e isso é muito legal. Eu acho que só o fato de você canalizar tudo que você passou em algo que possa contribuir com a sociedade é muito, muito bacana. Então, eles confeccionam as mamas com. Deixa eu até ver aqui direitinho o material, pessoas que tiveram infecção de alpiste. Que legal. Então, claro, né, põe dentro do sutiã e a pessoa para justamente essa questão da autoestima, que é algo que para a mulher é muito forte, Não né? Então, perde, é, é muito é, triste, né? né? E aqui o pessoal perguntou sobre essa questão do tratamento, né? Então eu iria fazer duas conexões aqui, a conexão do tratamento psicológico, psiquiátrico, se isso fez parte do processo, e também já conecto aqui com a pergunta de tratamentos alternativos, né? Porque eu acho que, como você disse, depende de cada pessoa, tem gente que vai para a igreja, tem gente que, né, a gente se apega a tudo para conseguir chegar até a cura. Então eu queria o teu depoimento, assim, o que você encontrou, se foi buscar algo relacionado a isso, de tratamentos alternativos, e se a ajuda psicológica também fez parte do teu tratamento na busca da cura. Durante o tratamento de químio, eu costumo dizer que as pessoas só começam a se preocupar com a fé delas quando tem alguma doença, né? Eu sou uma pessoa que tem uma formação muito espiritualista pela minha família. Já acredito em tudo que tu quiser, eu acredito na fé, entende? Se tu disser para mim que a tua fé é o que te move, não interessa o que seja, eu acredito nisso. E naquele momento eu precisava muito me conectar com alguma coisa, voltar para isso, porque isso era uma coisa que eu tinha abandonado de certa forma, voltar a agradecer principalmente, né? Que isso é o que move a gente todo dia. E eu procurei inicialmente um guru que todo mundo começou a me oferecer gente, né? Eu conheço alguém, conheço uma bruxa, conheço um cara que pode te curar e te dar uns passes, conheço uma igreja, o óleo da fogueira santa, conheço tudo isso eu recebi. Eu fui nesse médium, frequentei algumas vezes, assim, era uma conversa, né? Nem sei qual é a religião dele, né? Vamos dizer assim, que ele não se colocou, eu também não perguntei, para mim era o que eu precisava naquele momento, né? Aquela fé, que era um passe magnético que ele me deu durante esse período.
Eu me conectei muito com a meditação, né? Eu fiz meditação, uma amiga minha me mandou e foi muito bom. Uma outra amiga me deu um livro que eu sempre falo, foi lindo. O nome do livro é O Médico Jesus, do José Carlos de Luca, que por sinal o autor depois veio falar comigo no Instagram, eu quase infartei. Porque o que que acontece? Ela me deu esse livro, que era um livro que ela tinha guardado há 2 anos no carro dela, que ela tinha comprado para um colega que tinha tido câncer. E ela nunca tinha entregado para o colega. E quando eu fui diagnosticada, ela me deu. E aquele livro foi uma bíblia para mim, porque ele falava sobre o quanto a parte emocional afetava as doenças. Então, o que que a gente sentia e por que que a gente tinha aquela doença. E aquilo ali, para mim, falava de reclamar, o quanto a gente reclamava da vida, falava de como a gente tinha que ver a vida por uma perspectiva positiva. E aquilo ali foi a forma que eu lidei. E a partir daquele processo, eu comecei a entender que tudo era de acordo com a minha cabeça, a minha cura, as minhas dores, que eu tinha que passar por aquele processo e que eu tinha que dar um jeito de controlar aquilo para o meu bem, né? Sentir as dores, sentir o processo, sentir e respirar fundo e seguir em frente. Ao fim da cirurgia, eu acabei o meu período de repouso no dia 26 de junho e eu voltaria a trabalhar no dia 29. E aí eu não pude voltar a trabalhar porque eu fui desligada da empresa. E aí o que que aconteceu? Eu comecei, aí eu vi que eu fiquei bem louca, né? Aí eu disse, acho que eu preciso de um tratamento De ajuda. psicológico, porque eu vou precisar para continuar minha vida, né? E aí lá fui eu. Comecei a terapia na semana seguinte com um outro amigo psicólogo que me indicou, porque tudo assim, Grace, que eu tô te contando, eram conexões. Eu ia conversando com as pessoas, as coisas iam acontecendo, as pessoas iam me indicando É incrível isso, né? e Muito ia interessante. funcionando na minha vida. É minha terapeuta até hoje, semanalmente eu faço, é vida, entende? Eu recomendo para todo mundo porque melhorou muito, muito, muito a minha vida. Eu entendi muitas coisas em relação à minha cura, que não foi só o câncer, mas foi uma cura emocional. Eu me reconectei, me reconciliei com situações da minha família, eu aceitei situações difíceis da minha história. E o porquê que os vazios que a gente tem, que a gente supre com outras coisas, me facilitou muito. Por isso que eu acabo sendo tão positiva, sabe? Porque essas coisas aconteceram naturalmente. Uma coisa foi ajudando a outra. E naquele momento eu tinha ficado muito arrasada, muito mal mesmo, psicologicamente por aquilo, que era uma perda que eu não estava esperando. E tinha sido pior que o diagnóstico do câncer. Que era o momento que eu mais precisava, era o momento que eu queria voltar assim, uau, sabe? E não rolou, então aquilo ali foi ruim, mas Deus é muito bom. E na mesma semana eu já consegui me recolocar e as coisas só melhoraram dali pra frente. Eu não tenho um real pra reclamar, minha vida assim cresceu 5 vezes do que naquele dia ali, que se eu ficasse na deprê daquele dia, não sei como seria, né? Então, as coisas só foram pro Sim. melhor depois disso. E Bru, que tipo de acompanhamento tu tem que fazer? Você efetivamente foi diagnosticada como, vamos dizer agora, curada, né? Como é que é esse acompanhamento? Como que funciona? Isso, né? É com frequência? Você tem que ir toda hora para o médico? Como que é isso? Não, não precisa. Na verdade, assim, o que a médica disse? Eu ainda ontem eu fiz essa pergunta, tá? Porque isso é meio números mágicos. Eu disse pra médica, cada um me diz uma coisa. Como que eu me considero curada? Ela disse, olha, a partir do momento que não tem mais tumor no teu corpo, tá curada, não tem nenhuma célula cancerígena. Porém, existem estatísticas que tu tem que acompanhar os 5 primeiros anos, porque a reincidência do câncer é maior. Porém, a cirurgia que eu fiz retira muito disso, porque eu tirei as 2 mamas. Então, a reincidência é quase impossível, né? Porque você diagnosticou no início. Também. Não, é porque eu tirei as mamas, na verdade, tá? Porque eu podia ter tirado só um pedaço dali onde foi o tumor. E eu optei por tirar as 2. Então, como o câncer vai voltar se não tem para onde voltar? Entende? Mais ou menos por esse Uhum, olhar. uhum, uhum. Só que fica a pele, é óbvio que é essa reincidência. Então, eu tenho 5 anos. Isso, tecnicamente, eu não posso te falar. Eu tô só repetindo o que a médica falou ontem, né? Sim, Grosso sim, modo, sim, sim. popularmente.
Então, assim, tem esses 5 anos por causa dessa estatística, tá? E aí as pessoas normalmente comemoram nos 5 anos, uhul, deu tudo certo, agora é oficial, entende? Não quer dizer, porque até esse depoimento que eu ouvi ontem, a moça falou que em 2013 fez o brinde dos 5 anos e no 2014 reincidiu. Então não tem muita regra. Então, dentro desse contexto, tem gente que nunca mais teve, né? Nem passou 5, 10, 15, 20, 30, morreu com 70, 80. Então, é isso. Algumas mulheres tomam um medicamento de prevenção, imunoterapêutico, um monte de coisa. Eu não tomo nada. Eu 100% curada, sem problemas. Eu tenho só um acompanhamento que eu tenho que fazer de 6 meses, que é ir na mastologista, fazer exames, enfim. Não é nada demais. Assim que nem a gente faz da gineco, entendeu? É a mesma coisa. Então, Sim, sim. é um acompanhamento. E, assim, planos, né? O que que mudou, assim, carreira? Você pensou em mudar? O que que você pretende fazer daqui para frente, né? Com relação à profissão, você se reinventou? O que que aconteceu, né, em termos profissionais aí com relação ao que aconteceu contigo? O limite, Grazi, fiquei sem limite, porque aí o limite é o céu. Eu fiquei muito mais. Bora viver, né? Exatamente, porque o que que acontece? Eu sempre fui uma pessoa muito empreendedora. Intraempreendedora, porque eu sempre trabalhei para alguém, né? Quando a gente trabalha com marketing, a gente tem que fazer a comunicação de alguém, né? Não é a nossa. Então, eu sempre fui muito assim, mas eu tinha meus receios de tipo de empreender, de fazer as coisas. Então, quando eu me vi nessa situação, eu resolvi tocar por mim mesma, apareceram 1000 oportunidades, né? Então, e eu comecei a ver todas, eu queria todas. Se eu pudesse ter um clone, fazer tudo que aparece na minha frente, eu faria, porque eu gosto de muitos mercados, me interessam por muitas áreas, tenho meu amorzinho pela saúde, ainda tenho projetos futuros para isso também, mas eu resolvi abraçar essa oportunidade da vida de fazer o que eu sempre quis, de poder em outras searas, de tomar a frente de projetos sozinha. Então, a minha empresa, que eu acabo prestando serviço para outras empresas, eu acabo trabalhando em vários projetos. E aí, essa parte de ter uma gerente de marketing, que eu brinco que é uma gerente de marketing terceirizada, eu acabo atuando com online, que é a minha especialização, eu acabo atuando com evento, eu acabo atuando com pessoas, com projetos de experiência do usuário, né, com tecnologia. Então, eu posso me inserir em várias coisas e que só uma parte como gerente de marketing, na parte 360 que tu consegue, no online tu fica muito ali dentro do ambiente online. E os outros, eu ficava louca para estar numa assessoria de imprensa, louca para estar num evento de vez em quando e não podia. Então, a doença, ela me tirou as minhas amarras. Então, hoje, se eu achar que eu tenho condições de dar conta de um grande projeto na área de eventos, eu vou fazer, entende? Porque eu conheço as pessoas, eu conheço as técnicas, eu vou respeitar a minha experiência, aprendi a me respeitar muito em relação a isso. Então, esse lance de tu valorizar a tua história, valorizar as pessoas que tu conhece, ampliar esse networking para o mundo e saber que tu pode sim conseguir fazer grandes projetos e transformar a vida das pessoas, porque o marketing transforma, né? Que eu digo, a gente trabalha para os outros ganhar dinheiro, que nem eu digo. Mas a gente aumenta a renda, isso gera mais emprego, isso faz as pessoas crescerem. Então, assim, olha o quanto a gente contribui com a sociedade com o nosso trabalho. Então, assim, eu fiquei muito mais apaixonada ainda. E nunca foi tão importante o digital quanto agora, né? Exatamente. Então, assim, fiquei muito mais apaixonada e fiquei assim, ó, sem limites, entende? Tipo assim, o que eu tiver que fazer, eu vou fazer. E teve uma diferença também, que eu sempre trabalhava sozinha, né? Tipo, eu prestava a Bruna. Hoje eu entendo que eu não quero mais trabalhar sozinha. Qualquer projeto que eu estiver fazendo, eu vou estar trabalhando com uma outra empresa, com uma outra pessoa, com alguém para dividir a vitória ou o fracasso, né? O que importa é estar junto. Isso é uma coisa que eu entendi que eu não quero mais fazer nada sozinha. Eu quero compartilhar. Legal, legal. Muito bom. Bru, passou muito rápido, né? Assim, foi um super prazer. Nosso objetivo aqui, acho que foi atingido, como eu te comentei, era deixar um legado, né? Assim, não queria falar de uma história triste, eu não queria que a gente chorasse aqui, eu queria que a gente trouxesse
coisas boas, né? O final feliz dessa história é um final feliz, certamente vai ser feliz por muitos anos, muitos, muitos, muitos anos. E eu queria que tu desse um recado, né, assim, para quem, né? Porque, como eu te disse, nosso objetivo aqui é que a gente desligue e que as pessoas reflitam se elas já fizeram o seu preventivo. Né, que isso, às vezes a gente acha, é só coisa, né, de uma determinada classe social, é de um tipo de pessoa, e na verdade tem gente muito perto da gente que a gente sabe que não vai no médico, que não faz os seus preventivos, que não, né, e a prevenção é sempre o melhor remédio, né, então eu queria ouvir de ti um pouquinho sobre que recado você poderia dar, e, né, pra gente encerrar. Sim, meu recado para as mulheres é se cuidarem. A gente falou da terapia, a gente falou da saúde, né, do corpo físico, e é tudo um grande combo, né? A gente precisa, se tu não cuidar do teu corpo físico, provavelmente vai afetar a tua saúde mental e assim, consequentemente, tu vai ter as tuas perdas e tudo mais. Então, é amor próprio, né? Se cuidar, estar presente dentro do consultório médico anualmente não vai te fazer perder nada. A gente nunca perde por se cuidar, por ser protagonista da nossa história. Isso também é uma coisa que a doença me ensinou. Eu nunca vou perder por estar tentando zelar por mim, por respeitar o que eu desejo, o que eu sinto e o que eu preciso. E é isso que eu espero que as mulheres pensem na hora que elas tenham. Quando elas estão na frente do espelho, que elas estão cansadas, que elas podem fazer o exame de toque ali, que é Rapidex, que elas pensem nisso, isso é pro meu bem, né? E é isso que o Outubro Rosa, ele vai lá e levanta a bandeirinha rosa e diz, gente, se cuida. E a gente não precisa esperar o Outubro Rosa para ser rosa, sabe? A gente pode ser Sim, rosa o perfeito. ano inteiro. Então, isso é constante. Como tudo na vida, como a gente tem que estar se autoestimulando o tempo inteiro, né, em relação a tudo na vida para que as coisas aconteçam, a gente tem que se cuidar o tempo todo também. Obrigada, Grazi, pela oportunidade de Ah, estar conversando contigo. Eu gosto pra muito te de ver. ti. É, E te admiro por toda a tua trajetória também, como falando de empreendedora, né? Tipo, como empreendedora e por tudo que tu transformou na tua vida. Então, fico felizona de poder contribuir. E conta comigo sempre que tu quiser falar em relação ao Outubro Rosa, que isso. Eu não gosto dessa história triste, eu gosto de contar a história feliz. Que é ruim, mas a gente não tá aqui para ser vítima, a gente tá aqui para transpor os obstáculos. então, só te agradecer por compartilhar, por transformar essa história tão difícil em inspiração, né? Eu acho que inspirar as pessoas, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que se a gente puder compartilhar, que é o teu novo olhar, né? Compartilhar, co-criar, tudo que der para né? Fazer junto com outras pessoas. Então, Bru, só te agradecer e o meu convite para ti é bora viver. Bora Vamos viver tomar um então, show meu e amor. logo eu vou para Porto Alegre, a gente se encontra. Um Combinado. beijo, prazer ter Beijo. estado contigo. Tchau, Bru.